Boa tarde a todos. O trabalho que eu venho, né, mostrar para vocês é sobre a passagem do século XIX e XX. Eu venho trabalhando na tentativa de definir com maior clareza, né, os valores teóricos que orientaram não só a escrita da crítica de arte do período, mas também a prática, sobretudo dos pintores brasileiros, né? Naturalmente que esse trabalho está dentro de um cenário maior de revisão historiográfica da arte brasileira do século XIX, agora não só o século XIX, mas também o início do século XX, né? E, na verdade, a premissa para esse meu trabalho é uma constatação que eu já tenho feito já há algum tempo, que eu não entendia, estou tentando entender agora, que é a defasagem entre, sobretudo nos pintores da passagem do século XIX e XX, a defasagem entre uma prática muito diversificada, uma prática até livre, que não gosto de usar a palavra eclética, mas que se poderia chamar de eclética, né? Uma prática em que os artistas, aqui eu botei o exemplo do Visconti, né? Obras com, vamos dizer assim, dentro de uma década, mais ou menos, para mostrar como esses artistas, de maneira geral, com raras exceções, eles se movimentam entre esses estilos do final do século XIX, realismo, impressionismo, simbolismo, com muita flexibilidade, né? E, sobretudo, uma coisa interessante, que é a escolha do estilo, ela não demarca nenhuma fase cronológica na vida desses artistas, mas, sim, a escolha tem muito mais a ver com o objetivo da pintura, com a função da pintura, ou então com o tema da pintura, né? Então, o que eu venho observando é que, em contraste com essa prática muito diversificada, né, e uma teoria, uma atitude teórica que é mais ou menos uníssona, né, em toda essa geração, nesses artistas, nos críticos, e que é repetido exaustivamente, e não diria mais, uma atitude teórica que não é só desse período da passagem do século, mas que avança mesmo para as primeiras décadas do século XX. Que atitude teórica seria essa? Uma atitude teórica que valoriza, né, sobretudo, a questão da verdade, da sinceridade. Essas palavras, elas são repetidas como mantras, verdadeiros mantras, e são o leitmotiv da geração. É claro que não são só esses valores. Eu poderia apontar, por exemplo, um discurso radical contra o academicismo anterior, contra a Academia Imperial de Belas Artes, né? Também a preferência por temas contemporâneos, isso tudo está presente nessa geração. Mas aqui eu quero me deter mais nesses valores, né? A verdade, a sinceridade. Então, tentando entender a gênese, né, desses valores, eu verifico que, de um lado, eles estão presentes no discurso dos positivistas, né? Dos positivistas ligados à estética, né? Sobretudo o Verron, que é muito citado, e eu ainda diria mais do Taine, né? Do Hippolyte Taine, que foi professor da École des Beaux-Arts de Paris e que escreveu o livro A Filosofia da Arte, que, inclusive, tem na biblioteca da Academia, né? Está hoje nas obras raras da Escola de Belas Artes, da UFRJ. Então, os positivistas, o Taine, por exemplo, num capítulo inteiro, o último capítulo do livro da Filosofia da Arte, ele enfaticamente destaca a arte como uma forma de conhecimento do mundo, mas que, para isso, era preciso que o artista olhasse a realidade através da sua própria individualidade, do seu próprio temperamento. É exatamente esses valores que nós encontramos no discurso, né, dessa época. Mas existe uma outra fonte muito importante também, que é o próprio realismo, o movimento
francês, realista, né? E você, se você se dá o trabalho de ler toda a parte de crítica que acompanha o movimento realista na França, você vai encontrar esses valores destacados desde o início, desde o Manifesto do Realismo, de 55, do Courbet, né? Em que ele já vem destacando isso. Ele é repetido depois, por exemplo, num artigo famoso do Castanhari, de 63, quando ele propõe, em vez do termo realismo, o termo nacionalista, desculpe, o termo naturalismo, e vai continuar, por exemplo, toda a crítica do Émile Zola ao longo dos anos 60, quando ele defende, por exemplo, o Manet, né? E aparece de novo no seu romance experimental, que é o livro, que é o verdadeiro manifesto do naturalismo, que é de 80. Né? Então, durante toda a trajetória do realismo, esses valores são defendidos. Eu poderia ter trazido inúmeros outros exemplos. Aqui trouxe o Gonzaga Duque, do livro Arte Brasileira, de 88, por exemplo, uma análise que ele faz do Castanheto. Né? Eu até grifei aqui para chamar a atenção quais são os valores. Ele é um original, ele sente de uma maneira originalíssima, não quer saber de leis nem de regras, portanto, ele se coloca contra o academicismo anterior. Quanta expressão, quanta individualidade, né? O seu estilo pessoal, sua crescente individualidade. Quer dizer, esses valores, né, estão presentes na crítica de toda essa geração, começando pelo Gonzaga Duque. Bom, agora, quando eu vou tentar entender melhor essa atitude teórica, eu verifico que, como eu falei antes, ela vem de duas grandes fontes, o positivismo de um lado e do próprio realismo, mas aqui é preciso... alguns autores trabalharam com isso, a Linda Noshny, o Michael Horowitz, mas eu queria destacar aqui que o realismo, há uma mudança no realismo a partir dos anos 70, 80 do século XIX. Né? Essa mudança é muito interessante porque não é propriamente uma mudança no discurso, mas é uma mudança no significado que essas palavras passam a ter, né? A partir dos anos 70, 80. Né? É muito interessante isso, porque o que sinceridade e originalidade significavam nos anos 50, 60, eles vão mudando de significação a partir dos anos 70, 80. Né? De uma maneira assim, um pouco simplista, quer dizer, simplista para sintetizar aqui, eu poderia dizer o seguinte: para um grupo de teóricos e artistas, a sinceridade vai passar a significar não a sinceridade na representação da natureza, mas sim a sinceridade dos materiais, sobretudo da pintura. Eu estou me restringindo ao campo aqui da pintura, né? E, sobretudo, a questão da planaridade. É aí que está a origem da vanguarda, vamos dizer assim. E um outro caminho vai ser de interpretar cada vez mais a sinceridade e a verdade como um respeito ao temperamento do artista, e não tanto à representação objetiva do mundo exterior. Essa mudança do objetivo para o subjetivo é muito importante, né? E isso vai ter um grande papel na arte francesa a partir dos anos 70, que são os anos 60, sem esquecer que é exatamente o que marca o final do Segundo Império e o início da Terceira República. Né? Eu gostaria de dar um exemplo, né? Talvez, enfim, imagens que já são muito conhecidas, mas que eu acho que a própria obra do Manet, ela mostra um pouco a hesitação, vamos dizer assim, entre esses dois caminhos.
Então, aqui nesses exemplos, tanto da Olímpia como do tocador de pífaro, você vê claramente a opção pelo primeiro caminho, quer dizer, a verdade, a sinceridade passam a significar o respeito à verdade da pintura. Então, no tocador de pífaro, por exemplo, você só tem um menino, né? E um fundo totalmente neutro, e ele está estampado, né? Nesse fundo. Na Olímpia, também você tem esse fundo que se aproxima e esse espaço muito exíguo, né? Trazendo a figura, mesmo o planejamento, a cortina e tudo, para o primeiro plano. Mas você pode pegar, por exemplo, no próprio Manet, eu coloquei as duas obras até para mostrar essa diferença, né? No retrato do Émile Zola, que eu gosto muito desse retrato, porque eu vou fazer depois uma comparação entre ele e o retrato do Amoedo, da Adelaide, no Mais Notícias, você vê que o retrato do Émile Zola, apesar de ser um espaço de um escritório e tudo, ele também tem um espaço exíguo, o fundo é aproximado, onde se apresentam aquelas imagens, né, japonesas, etc., cópias de outras obras e tudo, e o próprio Zola, ele se encontra, ele está de lado, mas ele se aproxima na beira, vamos dizer assim, do espaço pictórico, né? Agora, se você pegar o Manet, por exemplo, já dos anos, eu botei aqui Argenteuil, que é dos anos 70, você vê que o Manet aqui já abandona nesse quadro, né? A questão da planaridade, né? Desses valores que estavam tão ligados a essa busca da autonomia da pintura e faz uma representação com uma grande perspectiva, né? Então, esses dois caminhos me parecem marcados com uma certa clareza na obra do Manet. Eu acho que a obra do Manet, né, ela possui essa oscilação, vamos dizer assim, e chama muita atenção o fato, o Michael Horowitz, ele chama atenção a isso, que o Manet, que vai ser exaltado na França, na Terceira República, é muito mais esse Manet dos anos 70, quer dizer, esse Manet, vamos dizer assim, mais naturalista, do que o Manet do início, mais radical, que trabalha muito mais na planaridade, né? Então, eu verifico isso também entre os nossos artistas, né? Eu usei aqui, botei uma obra do Visconti, uma obra do Amoedo. Na verdade, as duas poderiam ser consideradas. Uma é realmente um estudo de modelo vivo, que é esse estudo de mulher do Amoedo. Não há dúvida, isso é um modelo vivo. Mas em que você vê em que, mesmo sendo um estudo, como ele adequou o cenário, esse fundo que avança, né? E que projeta tudo para o primeiro plano, e não no primeiro plano ele coloca a ventarola, coloca essa coberta acetinada, né? Então, ele apresenta a cena, né, nesses valores, né? Dessa nova pintura que está surgindo aqui nesse momento. A caboclinha não é necessariamente um modelo vivo, mas eu coloquei porque eu acho que ela tem a estrutura de um modelo vivo, né? É uma figura humana posada, com um fundo numa cortina, um pano vermelho, enfim, que também serve para barrar, né, o fundo, então o espaço se torna exíguo. Então, você vê que, mesmo nessas obras que estão dentro do realismo, mas você tem essa espécie de namoro, né, com a planaridade. Não é uma planaridade perfeita, mas, enfim, né? Eu coloquei aqui também de volta duas obras que eu gosto imensamente. De um lado, o Rodolfo Amoedo das Más Notícias, que eu já tinha feito a referência antes, a obra do Manet, o retrato do Zola. Você vê que aqui essa mulher, não só ela olha fixamente, de próximo,
para o espectador, como toda a cena, a poltrona, ela mesma está sentada na beirada, no extremo do espaço pictórico, e, da mesma maneira, o fundo também é muito próximo, e, da mesma maneira como acontecia no retrato do Zola, é interrompido por essa paisagem, enfim, que lembra alguma coisa orientalizante, né? Japonizante. Então, numa outra vertente, o retrato do Belmiro de Almeida, que é uma obra incrível, né? Está no MASP, dificilmente é exposta, mas é um pequeno tesouro, porque mostra a figura do Belmiro mesmo, vamos dizer assim, realista, né? É uma figura humana, enfim. Agora, todo o cenário é montado com volumes, né? Com panos, até o fundo, então é um espaço e que você imagina que deve ser o ateliê, mas, na verdade, ele fica quase que abstrato, nesse sentido de que ele não descreve nenhum espaço específico, né? E, finalmente, eu coloquei aqui os irmãos Timóteo da Costa, né? Esse menino de 17, que é uma maravilha, estava na exposição do Atlântico Negro, né? Em que você vê que o Arthur ele quase que unifica a roupa do menino e o fundo com tons de bege, enfim, creme, né? Pinceladas, né? Muito soltas, muito disformes, e toda a atenção está concentrada no rosto do menino. De uma certa forma, o João está fazendo, vamos dizer assim, a mesma coisa nessa obra sem título do Museu Afro-Brasil, mas que você vê que tudo está centralizado na relação do homem, a relação do rosto dele, o olhar dele para o trabalho manual dele, né? Então, essas aproximações, todas as duas obras têm uma aproximação muito grande, né, do fundo, e a atenção totalmente concentrada, aqui no caso, nessas figuras, né? Então, se é que eu poderia concluir, eu verifico que essa geração, né, na pintura, né, naturalmente, eu estou fazendo essas observações sobre a pintura, a prática dela e, sobretudo, o pensamento, né, a teoria dela, ela está ligada ao realismo, mas o realismo tardio, né? Esse realismo mais liberal mesmo, acompanhando o liberalismo da Terceira República Francesa, muito mais subjetivo do que, por exemplo, seria o realismo do início de Courbet, não é? Não tendo nenhum caráter militante, porque, ao contrário do que foi o romantismo na academia, né, em que se estava empenhado na construção da nação, no elogio do indianismo, etc., etc., essa geração ela não tem nenhum comprometimento militante. Então, fica aberto para o artista uma grande liberdade, né? Uma liberdade de escolha de temas. É claro que existe as limitações da demanda do mercado, eles precisam vender essas obras. Mas você não tem mais uma Escola Nacional de Belas Artes com o poder de gestão estética como era a academia, né? Eu quero dizer, quer dizer, não quer dizer que a Escola Nacional de Belas Artes não vá ter poder, nem vá, vamos dizer assim, organizar esse campo artístico. Eu estou dizendo que ela não tem um discurso estético, como era, por exemplo, a Academia de Defesa do Classicismo, etc., etc., né? Então, é possível a esses artistas, descompromissados de um conteúdo militante, né, e entregues à própria subjetividade, é possível a eles uma grande experimentação pictórica, que é o que alguns artistas vão fazer, né? Então,
olhando sob essa perspectiva, para mim fica mais claro definir qual é o moderno, né? Quer dizer, a gente sabe que existem muitos modernos, mas qual é o moderno dessa geração de pintura, né? Eu acredito que seja, de um lado, uma atitude teórica de liberdade individual, de subjetividade, e, de outro lado, a possibilidade de experimentação formal, pictórica. Né? É isso, obrigada.